A Chechênia já lutou 2 guerras contra a Rússia. Ganhou a primeira, mas perdeu a segunda, justamente no contexto de ascensão política de Vladimir Putin, que liderou a ofensiva contra os rebeldes chechenos. É curioso que, apesar disso, 2 guerras da Chechênia contra a Rússia, a Chechênia tem se mostrado um importante aliado e importante fiel companheiro da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Acompanhe na aula de hoje uma análise a respeito da importância geoestratégica que tem a região da Chechênia. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal SPT Geografia. Eu sou o professor Edo falando com vocês a respeito de geopolítica. Eu gostaria de pedir, antes de tudo, para que você deixasse o like, se inscrevesse no canal e também acionasse o sino de notificações, caso não tenha feito tais atitudes. Pessoal, a Chechênia é uma região estrategicamente importante. Nós iremos comentar sobre o seu processo de independência, que foi fracassado. Nós temos uma análise sobre o avatar da Chechênia, ou seja, as características demográficas daquele território, a sua posição e localização geográfica, bem como a importância do Cáucaso, as guerras civis, vamos mencionar de modo bastante breve, por fim, guerras da Chechênia e a Chechênia enquanto aliado importante da Rússia no contexto atual. Vejamos, aqui nós temos uma imagem que nos traz uma aeronave de asas móveis que foi abatida justamente na região próxima à capital da Chechênia, no contexto de guerra entre Rússia e Chechênia. Se hoje a Chechênia é um importante aliado e apoia a Rússia na guerra contra a Ucrânia, ninguém sonharia, imaginaria que isso aconteceria ali no auge das guerras entre Rússia e Ucrânia nos anos 90, que perdura até basicamente 2002, 2003. Muito bem, o avatar da Chechênia se refere à sua população, 1,5 milhão de habitantes. Uma população que tem uma etnia predominante de Chechênia, mas também nós temos uma parcela de sua população que é Ingush. Então são esses os 2 grandes grupos étnicos nesta localidade. Há uma minoria russa aí, assim como em todo o território russo há populações russas naturalmente, porém, em algumas regiões russas nós temos a minoria russa. É o caso mesmo desta região do Cáucaso, onde não somente na Chechênia, mas também no Daguestão, por exemplo, você tem uma parcela russa que é minoritária em relação à maior parte demográfica local. Tudo bem? É uma região de 17 mil quilômetros quadrados. É uma localidade pequena diante de toda a extensão geográfica da Rússia. A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial de longe. São 18 milhões de quilômetros quadrados quase, certo? Mas, apesar disso, a Chechênia tem um território pequeno, porém, muito importante, posição localizada numa das mais importantes zonas de passagem de oleoduto e gasoduto, por exemplo. Por isso, grande influência geopolítica tem a posição geográfica da Chechênia, cuja capital é Grozny. Nós, em português, vamos dizê-lo Groznia, mas fica aí a opção também de dizer Grozny comum. O líder atual, desde 2007, salvo engano, é o Ramzan Kadyrov, que é o líder da Chechênia, que ficou bastante conhecido aí por conta de suas aparições em público, dando apoio militar à Rússia na guerra contra a Ucrânia. O idioma falado aí é o predominante chechênio, mas também uma grande parcela da população fala o russo, não só os minoritários de origem étnica russa, mas também muitos chechenos acabam por adotar o russo enquanto idioma como segunda língua. Nós temos que a religião predominante aqui é a religião do Islã, pelo menos 90% da população. É uma região de expansão do mundo árabe muçulmano ao longo das conquistas deste grande império que foi o Império Árabe Muçulmano no longo da história, ok? Temos que há, apesar disso, uma minoria cristã, e essa minoria cristã ortodoxa ou armênia, né? Esses 2 ritos presentes ali por conta das suas influências, seja da Armênia ou seja da própria Rússia, ou mesmo até de Kiev, tudo bem? Vejam só, é uma região bastante interessante, porque é uma espécie de enclave muçulmano dentro da Rússia. E essa diferença religiosa, no caso do Islã, bem como a diferença étnica, o caso do checheno em relação aos russos ortodoxos cristãos, é motivo de choque, é motivo de conflito e é um dos fatores de fragmentação ou possível separação do território, mas não aconteceu. Vejamos, a posição geográfica localiza-se no sul da Rússia, conforme podemos observar neste mapa. Temos aí a Chechênia destacada na cor em vermelho. Nós temos um território que é uma província, não é? Aqui na Rússia os territórios são divididos em províncias que nós ali chamamos de oblasts, ok? O nome estados ou províncias é mais comum para nós, mas é uma subdivisão territorial que não é o caso aqui agora,
certo? Localizada aí, portanto, conforme podemos observar, às margens do Mar Negro, que é muito conhecido de nós por causa justamente do acesso à Ucrânia e assim por diante, ok? Bem como aqui também o Mar Cáspio. Ao falar desses mares interiores da Eurásia, nós estamos pensando em posições de importante navegação, bem como de importante exploração de gás e óleo. Muito bem, aqui nós temos ao sul da Rússia, portanto, o destaque da Chechênia, fronteira a leste com outra província russa, que é o caso do Daguestão. Nós temos a Ingútia a oeste, que também tem minoria muçulmana muito forte, população muçulmana muito forte, melhor dizendo. Ao norte, o Stavropol, que é um território já de extensão territorial maior, mais fácil para controlar pela Rússia por conta da proximidade maior com Moscou, ok? E temos ao sul o território da Geórgia. Então é este o território que lutou 2 guerras contra a Rússia de separação ao longo da década de 90 e parte dos anos 2000. É um território cercado aí, portanto, por Daguestão, Stavropol, Ingútia e também Geórgia, conforme observamos, e cercados pelo Mar Negro e Mar Cáspio, conforme observamos. Esta é a região do Cáucaso, conforme nós podemos observar. Aqui o mapa destacando os nomes na cor bonitinha, ok? As diversas províncias que existem ao sul da Rússia, bem como também os países ao sul, que é o caso da Geórgia, Azerbaijão, Armênia, Turquia e Irã. Aqui é o nosso mundo no mapa, a fim de que nós saibamos de que região do planeta estamos falando. Muito bem, a Chechênia aí destacada, conforme observamos, na região do Cáucaso. O Cáucaso é um conjunto montanhoso, ou seja, região de topografia bastante regular, íngreme, elevada em relação ao nível do mar. É uma cadeia de montanhas, e esta cadeia de montanhas vai se estender por regiões importantes como a Turquia, a região da Armênia, Azerbaijão, Geórgia, bem como também o Irã e, claro, evidentemente, a Rússia, ok? Então, o Cáucaso é esta região de transição geográfica entre os territórios da Ásia e também da Europa. Muito bem, aqui o destaque para a região montanhosa da Chechênia, onde você tem inclusive a capital aí da Grozny, ok? A capital da Chechênia é Grozny, conforme destacamos. Por fim, Chechênia. Qual que é o grande impasse geopolítico desta região? Na década de 1990, especialmente 1991, nós tivemos o fim da União Soviética. A União Soviética era composta por 15 repúblicas. 3 delas estavam lá no norte, é o caso dos Bálticos. Por exemplo, Estônia, Letônia e Lituânia. 3 estão na Europa do Leste, que é o caso da Ucrânia, da Moldávia e também do território importante, aliado hoje fundamental da Rússia, que é a Bielorrússia. E 3 na região do Cáucaso, onde nesta região do Cáucaso você tem a Geórgia, a Armênia e também o Azerbaijão, que são ex-províncias da União Soviética, digamos assim, que pertencem, enquanto repúblicas, melhor dizendo, à União Soviética, tudo bem? E esses territórios todos ganharam independência, assim como os 5 territórios ali da Ásia Central, como o Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tadiquistão e Uzbequistão, além da Federação Russa. São estes os países da União Soviética, que será fragmentada em 1991. Esse sentimento de separação, fragmentação, separatismo geopolítico levará os territórios dentro da Rússia também quererem separação, fragmentação, o que não aconteceu, certo? Então, o contexto é o fim da União Soviética e todos os países que pertenciam à União Soviética foram se transformando em países independentes. Mas, apesar disso, os territórios ao sul da Rússia não conseguiram ser independentes, e o caso mais notável é justamente a Chechênia, ou seja, é o contexto de fim do Império Vermelho, que não deixou seu país, a Rússia, ser fragmentado. E a Chechênia, vendo os países serem independentes, também declara independência. O caso conhecido de Dudaev, que é um importante líder militar chechênio, que levou adiante uma luta pela independência da Chechênia que acabou não prosperando. Temos que a Rússia nega essa independência por vários motivos. Primeiro, a questão étnica, há uma enorme presença russa nesta região, ok? É claro que hoje em dia tem uma menor presença russa dentro do território da Chechênia por conta do êxodo, da fuga em decorrência das guerras na década de 90, ok? Além do mais, a importância geoestratégica é fundamental desta região para a Rússia, por causa de gasodutos e oleodutos que passam por esta região e
Também, além do mais, esta localidade apresenta solos bastante férteis, que são fundamentais para a produção agrícola, especialmente de trigo, para abastecer o território russo. Logo, esses motivos étnicos, grande parcela de russo vivendo naquela região, a importância geoestratégica, bem como também a importância econômica em termos de agricultura, faz com que a Rússia não queira perder esta região para ser uma região independente naturalmente, ok? E diante disso, a negativa da Rússia contra a Chechênia faz com que haja uma guerra civil. No caso, melhor dizendo ainda, uma limpeza étnica. Nós temos um nacionalismo checheno muito forte, fundamentado em boa medida na diferença étnica e também na diferença religiosa dos russos, e uma espécie de limpeza étnica, uma matança generalizada de chechenos contra a Rússia, desencadeando uma guerra civil. Em 1994, nós teremos uma interferência militar da Rússia contra a Chechênia, justamente governada naquele contexto por Boris Yeltsin. E aí há uma discussão de que a Rússia comete também uma espécie de limpeza étnica contra a população chechênia que vive nesta região. Diante disso, nós teremos uma Chechênia em guerra contra a Rússia na sequência, que é o início da Primeira Guerra da Chechênia contra a Rússia, que vai perdurar até 1996. Em 1996 é assinado o acordo no Daguestão. Se nós observarmos aqui no mapa, nós temos que o Daguestão é esse território a leste do território da Chechênia, tudo bem? Esta região aqui é uma região que aceita sediar o acordo de paz entre a Rússia e a Chechênia. E então, em 1996, nós temos que a Chechênia tem uma independência parcial, tudo bem? Nós temos que a Chechênia consegue que os líderes políticos locais sejam de origem chechênia. Não consegue uma separação, ok? Mas consegue, sendo mais preciso na palavra, um pouco de autonomia. Então, a partir de 1999, nós temos uma nova guerra entre Rússia e Chechênia, levando a Rússia a ser vitoriosa nesta guerra e, por fim, a Rússia abafando e asfixiando qualquer movimento separatista. Por quê? Tem um caráter importante na questão da Chechênia para a Rússia. Em 96, quando você tem um acordo entre Chechênia e Rússia de pacificação e maior autonomia para a Chechênia, é compreendido como uma espécie de humilhação para a Rússia perder uma guerra para a Chechênia. O Vladimir Putin sobe ao poder em 1999 e lidera, inclusive, a ofensiva militar contra a Chechênia a fim de minimizar a autonomia e fazer da Chechênia um território que esteja, sim, sob o controle de Moscou. E isso acontece, a guerra Rússia-Chechênia vai perdurar até 2000, pelo menos. É uma guerra bastante sangrenta, uma guerra fortemente marcada pelo seu caráter urbano, né? E a consequência disso é que a Rússia acaba dominando a região e fazendo desta região, sim, um território sob a influência russa inquestionável. Se hoje nós temos a Chechênia que apoia a Rússia contra a Ucrânia, é porque a Rússia costurou apoios políticos e militares junto à população chechênia para que esta região não busque a independência da Rússia mais. Isto foi visto como algo muito importante para a unificação da Rússia e grandeza da Rússia por parte da população. Dizem que daí vem parte do apoio que a população russa dá ao Vladimir Putin enquanto homem forte que leva uma Rússia humilhada dos anos 90 para uma Rússia orgulhosa, vencedora de guerra na década de 2000. Há interpretações controversas em relação a isso, mas o fato importante é o território da Chechênia hoje não tem mais as aspirações de independência como teve ao longo da década de 90. Muito bem, nós temos aqui um mapa nos trazendo justamente a importância da região da Chechênia diante do transporte de gás, petróleo. Nós temos aqui o Mar Negro, conforme sabemos, o Mar Negro e aqui o Mar Cáspio. E nestes dois mares nós temos uma enorme e importante estratégia para o transporte, ou no caso do Mar Negro, especialmente do Mar Cáspio, especialmente a exploração de gás, a exploração de óleo, ok? E aí você visualiza que o território da Chechênia está justamente no meio do caminho do transporte aí e da passagem dos gasodutos, por isso é fundamental para a Rússia não perder a influência nesta localização. Aqui a gente assiste as imagens de destruição da guerra entre Rússia e Ucrânia ao longo da década de 90, que são imagens fortes de cortar o coração. Houve uma destruição muito significativa do universo urbano do território da Chechênia diante da guerra.
porque as operações militares se deram especialmente em territórios urbanos. Há até discussões a respeito de que essa guerra muda um pouco da lógica de guerra campal, de guerra em regiões rurais, e traz a lógica para os conflitos urbanos nesse território da Chechênia. Muito bem, temos aí, por fim, atualmente que o centro de Grozny, muito belíssimo, especialmente a mesquita, vocês visualizam, a mesquita Ahmad Kadyrov, tudo bem? E ao fundo o centro financeiro, na capital da Chechênia. Temos aí a mesquita, conforme disse, é uma das mesquitas mais bonitas que eu conheço, a partir de fotografia, evidentemente, ok? Aqui, as forças militares da Chechênia em prontidão para entrarem na guerra pela Rússia contra a Ucrânia, em 2022. O líder é justamente o Kadyrov, que é acusado de muitos por ser um corrupto, ditador e perseguidor de minorias, enfim, mas o fato é que um homem forte, aliado de Putin, que leva sua força militar e exército para lutar contra a Ucrânia. O peso do exército da Chechênia contra a Ucrânia é fundamental, especialmente se nós considerarmos que a guerra na Ucrânia tem sido travada em ambientes urbanos e o povo checheno, o exército, as forças militares da Chechênia têm esse conhecimento de terreno e sabem muito bem lutar em zonas urbanas. É uma das discussões que se trazem em relação à importância do grupo militar da Chechênia em guerra pela Rússia contra a Ucrânia. No mais é isso, espero que nós tenhamos compreendido a importância da Chechênia no contexto da geopolítica da Rússia e talvez no futuro nós comentemos a respeito da Primeira Guerra de modo detalhado entre Rússia e Ucrânia ou também da Segunda Guerra entre Rússia e Ucrânia no futuro. Gostaria de pedir para que você compartilhe o nosso conteúdo às pessoas que querem aprender geopolítica e convido a você a conhecer o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está aqui na descrição do nosso vídeo. Venha estudar com a gente. No mais é isso. Tchau, pessoal.